mais uma pergunta aqui, Mônica, que é sobre a questão, por exemplo, de experiência do cliente, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Que é, na sua opinião, qual é o maior erro das empresas quando nós falamos, né, da experiência do cliente, a experiência final? Então, hoje, a gente percebe, né, hoje tem vários canais de reclamações, né, o próprio Reclame Aqui, o próprio Google mesmo, a pessoa vai lá e coloca o nome da empresa, tem lá as avaliações, as estrelinhas. E aí, trazendo um pouquinho dessa parte aqui, né? Qual erro que você vê, você enxerga nas empresas hoje sobre essa questão da experiência final do consumidor? Você tem alguma história, por exemplo, alguma coisa que você já presenciou nesse sentido? O que eu vejo muito nesses 15 anos aí que eu tive à frente, tanto na área de operações, projetos e atendimento ao cliente, é conhecer, Uhum. se importar em realmente estar ali junto com o cliente, conhecendo o seu propósito e conhecendo qual é a dor dele. Hoje as empresas elas procuram muito, para facilitar até o processo operacional, produtos de prateleira. Sim. E os produtos de prateleira, eles podem encaixar, como eles podem não encaixar. Se eles não encaixam, o que o cliente vai fazer? Ele vai procurar o concorrente, ele vai procurar alguém que cure aquela dor que ele tem hoje, seja de uma operação, seja de um processo. Então, o processo mais rentável hoje para a experiência do cliente realmente é conhecer o cliente, é saber realmente com quem você está falando e o que ele deseja e qual é a dor dele para que você possa agir ali numa solução. Perfeito. Eu também sinto muito isso. Eu acho que é nítido quando, por exemplo, você vai entrar em contato com algum tipo de analista, enfim, alguma empresa, e quando a pessoa ela ouve o que você está falando, Uhum. ou o que você está escrevendo, por exemplo. Então, eu penso, né, que cada atendimento é um atendimento. Então, pessoas são diferentes, né? Existem vários tipos de pessoas, de personalidades, e pelo menos eu fico muito satisfeito quando tem um atendimento para mim, né? Um atendimento personalizado. Acho que essa é a Exato. palavra. E isso, o humano ele faz, né? Então eu acho que a empresa tem essa preocupação, né? De, poxa, a Mônica está entrando em contato comigo. Qual que é a dor que a Mônica tem? E aí ele vai lá, faz todo um estudo do que a Mônica está falando, e aí de fato ele vai lá e traz uma solução para Exato. você, né? Quando você fala no mercado de turismo, né? Quando você conhece qual é a evolução que aquele cliente tem, o que ele espera, qual é a personalidade daquele cliente, você consegue prover uma solução, uma viagem que realmente seja satisfatória. Porque senão você fala assim, olha, eu tenho esse voo, vou para esse hotel, faço esse passeio, ou tenho essa convenção, esse hotel tem essa capacidade, vai ser o que você normalmente pede em relação a coffee break, Uhum. mas qual é a experiência do cliente? Qual é a experiência daquele público? Aquele público está de acordo com um hotel 4 estrelas e um centro de convenção todo fechado, todo aberto? Quando você começa a entrar no núcleo do cliente, entender, aí você consegue ofertar um processo bem melhor, bem mais assertivo. Perfeito. Concordo plenamente. E sobre a questão de viagem, né? Então, por exemplo, para você, vender uma viagem é vender um serviço ou realizar uma experiência? Então, da parte de viagens. Olha, você faz os dois, Uhum. né? Só que eu digo que quem faz só um não vende mais, Sim. né? Quando você vende uma viagem, você está vendendo ali o produto. Você está vendendo a passagem aérea, você está vendendo a locomoção, o hotel. Agora, a experiência é algo assim fantástico, porque é o que vai fazer aquele cliente, aquela corporação voltar para você. Eu digo que os nossos clientes hoje, eles retornam e eles indicam, inclusive, outros clientes. O nosso processo hoje é fantástico na indicação do cliente a cliente, né? Nossa divulgação, ela é mínima porque a nossa retenção dos clientes existentes é grande e a indicação desses para outros é grande também, porque ele fica feliz, tanto com a Uhum. viagem, que ele teve ali uma sensação de economia, uma sensação de dinheiro bem investido, como com a experiência, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, que verifica que os colaboradores, eles acabam recebendo bem aquele processo que foi ofertado para eles. Sim. Normalmente, quando o cliente ele não tem uma boa experiência, né, ele tende a não indicar e ainda reclamar da empresa. Exato, Então, sim. além de ela não voltar mais, a pessoa não volta mais, ela vai lá e ainda faz uma avaliação negativa, por exemplo. Isso que ele não tem um peso, né?
muito grande. Assim também quanto como uma pessoa tem uma baita experiência. Então ela vai voltar, porque a gente sabe que não é todas as empresas que proporcionam, né, uma boa experiência. Então, se a pessoa tem uma boa experiência, ela vai retornar. Não só vai retornar, como vai. Eu acredito que hoje no marketing boca a boca também, né? De pessoas indicam aquela empresa para outras porque tiveram uma baita experiência, né? Sim, exatamente. E se você olhar, as grandes corporações, elas também fazem isso, porque Sim, elas, quando elas abrem um bid para que você execute ali um processo, elas também querem conhecer quem são hoje os seus clientes, né? Elas querem abrir para conhecer quem é que está sendo abastecido pelo seu serviço para saber se realmente você está prestando um bom atendimento a fim de fechar o seu contrato, né? sim, Então, o benchmark hoje ele é quase que certeiro quando você está atuando no mercado. perfeito. E sobre a questão que a gente estava falando aqui sobre clientes, né? Ainda mantendo essa parte de experiência, né? A gente falou de viagens, né? Aqui, por exemplo, qual a importância de conhecer o histórico? Porque eu entendo também que o cliente ele vem normalmente, o cliente que já tem outros contatos, ele tem um histórico, né? Então às vezes ele já fez uma viagem, ele já passou por algum tipo de problema ou tirou alguma dúvida. Então eu vejo que algumas pessoas elas ignoram o histórico do cliente, né? Então só foca naquilo que está acontecendo naquele momento, mas se esquece de fazer o que a gente falou aqui, pesquisar o perfil, né, daquela Exato. pessoa que está entrando em contato. Para você, Mônica, qual que é a importância de conhecer o histórico desse cliente para você hoje oferecer um atendimento personalizado, digamos Total, assim? total. Eu vejo que, não falando somente de pessoa física, mas também de pessoa jurídica, a venda, quando ela é muito rápida, ela pode apresentar algum problema no futuro, porque talvez você não tenha conseguido captar todas as nuances da necessidade daquele cliente. Quando você volta e tenta captar o histórico dele, seja o histórico já de alguma passagem que teve pela empresa, ou seja o histórico mesmo de percepções que ele teve com outras empresas, com outras companhias, com outros serviços, você consegue começar a entender um pouquinho mais do que aquele cliente pode esperar de você, Uhum. né? E melhorar, inclusive. Tem itens que você pode ofertar muito bem, mas você pode ofertar até melhor quando você consegue entender a capacidade daquele cliente e o histórico de vida daquele cliente na prestação de serviço. E falando ainda de cliente, me chamou a atenção sobre essa questão que você me falou do passado, né? De como eram as coisas no passado e como são as coisas hoje. Você sentiu muita diferença do perfil do cliente do passado para o perfil de hoje? Você tem como mais ou menos trazer para a gente, por exemplo, uma comparação de como era o cliente no passado, digamos, há 10 a 15 anos atrás, e hoje mudou muito o perfil do cliente de antigamente para o de hoje? Quando nós falamos de viagem corporativa, né, Uhum. sim, tem uma mudança, porque as empresas hoje, elas se preocupam não somente com o custo, mas elas se preocupam também com a qualidade que aquele colaborador vai receber essa viagem corporativa. Porque hoje, isso é notório do mercado, Uhum. quando você está no LinkedIn, quando você está ali no Instagram, você consegue visualizar outros profissionais que falam assim, poxa, eu fiz uma experiência naquela outra empresa que eu estava e o hotel não era bom, ou a prestação de serviço do VR não era bom. Então você tem hoje uma divulgação muito clara. A informação ela está na mão de todo mundo. E isso entra no processo de pesquisa de clima também da empresa. Então a empresa hoje ela se preocupa não só com a parte financeira, mas também com a parte de qualidade do colaborador. Se eu atendo bem o colaborador final, eu consigo atender melhor ainda a empresa. Então, nesse quesito, eu acredito que teve uma melhor performance em Uhum. relação à parte de qualidade de serviço. Ele tem que ser não só bom para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa final ali da prestação de serviço. E antigamente não. Antigamente era preço. Sim. Né? Então você deixava lá o colaborador num hotel 3 estrelas, que prestava um serviço Tudo lá bem? e tá tudo bem, né? Hoje Uhum. não, hoje se aquele colaborador ele foi, na hora ele liga e fala assim, não vou ficar aqui, não, eu vou para outra empresa, inclusive, né? Eu Sim. vou rescindir meu contrato de trabalho e vou para uma empresa que valorize eu como profissional.